Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um dos nossos vídeos aqui, mais um episódio da Biblioteca Submersa. E prosseguimos então com a série Paraísos Gráficos Artificiais. No final dessa série, quando a campanha terminar, né, daqui menos de 20 dias, 18 dias, a gente vai anunciar algumas mudanças significativas no canal, espero que para bem, né? Sejam mudanças, né, que ajudem o canal a crescer um pouco mais, ou ser mais, digamos assim, útil, né, para as pessoas. Não sei se ele tem alguma utilidade, mas enfim, ele diverte talvez, né. E hoje então a gente vai falar sobre essa obra aqui, que é Ópio, né, do Jean Cocteau, Diário de uma Desintoxicação, subtítulo. Essa edição aqui é bem antiga, da Bruguera, né? É uma editora, se não me engano, catalã, de Barcelona, pelo nome, né? E é uma obra do Jean Cocteau com ilustrações do próprio, bem expressivas, né? É importante primeiro dar um pouco de contexto a respeito desse Diário da Desintoxicação, né? Eu falei aqui já tanto de Almoço Nu, através da adaptação cinematográfica realizada pelo David Cronenberg, que é Mistérios e Paixões, mas falei um pouco, né, de Almoço Nu, que tratava da droga numa outra escala, um outro tipo, inclusive, de vício, né, um vício que se dá através da injeção de morfina, né, da injeção de heroína. Quer dizer, você tem uma tecnologia do vício que não existia no passado, na época as pessoas fumavam cachimbo, né? Ou bebiam láudano, o que fosse. E eu comentei como essa visão configura uma nova dimensão de vício, uma dimensão industrializada, né? O vício ele possa ser oferecido por players do mercado de uma forma, isso era bem percebido pelo Burroughs, né? Mais ou menos como esses players oferecem celular, oferecem outros produtos. É um produto de consumo num mercado, né, flutuante, que tem altas e baixas e tal. Então, dentro de uma estrutura do supercapitalismo, desse capitalismo aparentemente inescapável que a gente vive, a droga é um produto, como um parafuso, celular, sei lá, bala, doce, né, que açúcar tem uma tendência viciante, refrigerante, esse tipo de coisa. Mas eu também comentei que o Thomas de Quincey dava uma outra visão. Uma visão em que nem os médicos de direito sabiam como é que aquilo funcionava e as pessoas se desintoxicavam, achavam que se desintoxicavam da cabeça delas, né? Como o próprio de Quincey faz. O Cocteau, ele escreveu esse livro no início dos anos 30, né? Quer dizer, ele deve ter escrito entre 27 e 29. Foi o momento da segunda desintoxicação. Ele teve duas, nos anos 20, tudo nos anos 20. E aqui ele oferece a visão mais estetizada possível da droga. Veja bem, não estou dizendo que é uma visão em que, digamos assim, romantizada, né? É uma visão estética. Então, o ópio, ele aparece como uma espécie de, não bem catalisador, mas de mecanismo afiador da própria imaginação. Como um desenhista, ou por exemplo um gravurista ele pode fazer um esboço muito bom em, sei lá, hoje em dia acho que eles usam até aquele papel que o tatuador usa, né? O professor também usa stencil, né? Mas enfim, no passado ele podia fazer um esboço muito bom em papel, em carvão, o que fosse. Mas a gravura precisa de certas ferramentas. E ele precisa dessas ferramentas para poder fazer a gravura. Inclusive ferramentas químicas, né? Então o ópio é mais ou menos isso para o Cocteau. Então é uma figuração da droga diferente do Thomas de Quincey lá no início do século XIX, né? E muito diferente também no pós-Segunda Guerra Mundial, dos anos 50, na verdade, né? Da visão do William Burroughs, né? A gente tem uma visão muito peculiar do vício.
E é interessante porque, embora ele seja um diário, mais um desenho interessante aqui do Cocteau, ele vem nessa estrutura fragmentada. Tem alguns fragmentos que são bem longos. Tem um que ele fala do Proust, por exemplo. E tem isso também. A estrutura de diário permite que ele fale. Às vezes ele passa umas boas páginas sem falar nada de ópio. Ele fala de percepções estéticas, né? E não necessariamente inspiradas nem na recuperação dele, nem na adicção dele, né, quando ele era viciado. Simplesmente reflexões estéticas, né? Ele começa a falar ali do cinema, por exemplo, a diferença entre Eisenstein, Chaplin, Buster Keaton, que eram os diretores de cinema que ele mais adorava. Depois ele começa a falar sobre como é que era o envio de cartas na época que ele conheceu o Proust. Então, assim, isso preserva, né? Nesse livro, ele preserva uma ideia que já existe no Thomas de Quincey, né? Ele cita de Quincey, claro, de que, especialmente sob efeito, né, do narcótico, o indivíduo ele tende a não ter um controle muito da clareza das ideias, né? Então eles não tentam montar tratados, eles montam uma escrita mais intimista, né? Porque você não tem como montar um tratado teórico, né? Não tem como você montar, né? Usando o ópio, não teria como o De Quincey montar uma versão inglesa da fenomenologia do espírito. Mesma coisa o Cocteau. Então eles optam por estruturas que, digamos assim, facilitem e promovam o pensamento bastante livre, né? E a livre associação do pensamento. Isso é bem comum aqui. O De Quincey, até comentei, ele ia falar que ele deixava o pensamento fluir ao longe, assim, né? Como se estivesse passando por alto vários temas, né, sem se fixar em nada, que é uma metodologia romântica. O Cocteau, então, ele vai optar por essa fragmentação sem ter um eixo para ordenar a leitura. E os desenhos, aliás, alguns extremamente expressivos, como esse aqui, eles não se relacionam. Esse aqui, por exemplo, ele está comentando do ópio acabar com relações muito. Esse desenho é extremamente expressivo, parece né, uma mulher, ou sei lá, um ser assim, implorando alguma coisa. Está relacionado com pessoas assim que usam ópio evitarem relações sociais, o que é bom porque, em geral, essas relações sociais são perda de tempo. Então é esse tipo de estrutura do ópio. É um livro absolutamente genial, né? Como vários do Cocteau. É preciso aqui a gente dar uma freada para falar um pouco, antes de a gente voltar ao ópio, propriamente dito, né? O livro. A gente voltar um pouco a posição do Cocteau na literatura francesa nesse momento aqui, dos anos 30. E a origem do livro, né? Como eu falei, foi uma crise de vício que ele teve e uma recaída. E essas duas crises, digamos assim, foram tratadas com essa clinicalização. Não é bem uma internação, aparentemente não é, mas é uma necessidade clínica, né? Uma coisa meio a montanha mágica. Quer dizer, os tuberculosos na montanha mágica, Castorp, né, galera? Eles não eram presos naqueles hospitais e hospícios, até que era o nome, que ficavam nas montanhas suíças. Mas eles acabavam por ali por não ter muito o que fazer e era um lugar onde as hemoptises e os sintomas eram controlados, né? Então é mais ou menos a mesma estrutura. Então não era algo contra a vontade do Cocteau, né? Como se defende hoje. Mas qual a posição do Cocteau nesses anos 20 e 30, né? A imagem do que a gente tem dos anos 20 e 30 é muito folclórica no mundo e no Brasil. No Brasil, aliás, começa desde o início do século XIX até os anos 20 e 30.
São os anos loucos, né? As pessoas lembram aí de alguns marcos históricos, tipo Primeira Guerra Mundial, que é impossível não lembrar. Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola e coisas do gênero. Mas, Canal do Panamá, esse tipo de coisa. Mas existiam outras questões muito interessantes nesse período. Esteticamente, isso é muito interessante, além dos movimentos de vanguarda que tinham uma razoável organização, como alguns bem organizados e até disciplinados, né, como era o caso dos futuristas italianos. Mas os surrealistas, os dadaístas, né, esses grupos de vanguarda que até se sucederam temporalmente, né, em literatura, quando surgiram os dadaístas durante a Primeira Guerra Mundial, os expressionistas já não existiam mais, já estavam bem superados, os autores estavam mudando o estilo, né? Mas o que acontece é que esses movimentos não eram a única matriz e força motriz dos movimentos de vanguarda europeus. E o mesmo vale aqui para o Brasil também, algo que é reconhecido quando se estuda a segunda geração, que é praticamente 5 anos depois da primeira. Eu não entendo porque a segunda ela começa já nos anos 30, né? Nem 10 anos depois da Semana de Arte Moderna, e vai embora, né? E tal, mas é reconhecido meio que esses autores mais regionais, no caso do Brasil, né? Mas no caso específico da Europa, isso é bem evidente. Então, o Cocteau, ele era um desses vanguardistas flamboyantes, ele não fazia parte de um movimento, não é? O surrealismo, o dadaísmo, o que seja. E assim, esses surrealistas, esses, digamos, vanguardistas flamboyantes, foram essenciais para, digamos assim, impulsionar a literatura mais experimental, de vanguarda, para além daquelas igrejinhas fechadas, né? Tem a igrejinha do André Breton, a igrejinha do Marinetti. Então, para expandir para além dessas igrejinhas, você tinha que ter autores que não pertenciam a elas. Esse era o caso do Cocteau, como era o caso do Bataille, como é o caso do Keloir, como é o caso de vários outros autores, né? Que inclusive, às vezes, pisavam no freio, davam meia volta, como é o caso do Gide, né? Que é mencionado aqui, aliás, André Gide, ou do próprio Proust. Você dá uma meia volta e retorna para estruturas que vinham do simbolismo, ou Valéry, né? Do simbolismo, do decadentismo, tranquilamente. Então, assim, essa visão das vanguardas monolíticas, né? Nos anos loucos, né? Dos 20 e 30, na véspera de você ter cinema falado, é uma visão muito, muito pitoresca. Não tem nada a ver com a realidade, não corresponde à realidade histórica e não corresponde nem à produção e recepção do público, né? Porque o Cocteau fazia peças de teatro que eram muito famosas, né? Célebres. Uma peça de teatro dele como o Orfeu virou filme. Tão célebre, né? Que era a peça. Então, então você tem essa, digamos assim, multiplicidade de autores onde surge o Cocteau, que tinha a sua própria estrutura de vanguarda, ele comenta aqui um pouco, uma percepção estética ao mesmo tempo que não recupera e reconhece as grandes vitórias artísticas aí de vanguarda do Rimbaud, do Apollinaire, que também é citado, né, Mallarmé, ele que é citado negativamente, Rousseau, Raymond Rousseau, que é um grande escritor, pouquíssimo conhecido no Brasil, ele vai um pouco além, né, e adapta com outros autores que não seguiam essas cartilhas, né, como o caso do André Gide, como é o caso do Proust, e como é o caso de um autor que vai ser muito importante no surgimento deste livro aqui, que é o Raymond Radiguet. O Radiguet, ele escreveu um livro chamado O Diabo no Corpo, a respeito de um caso de adultério, que é puro romance século XIX, né? Ele tinha um fascínio, né, por isso, e ele tinha uma visão extremamente crítica, especialmente da igrejinha do Breton. O Breton era um cara muito autoritário. Então, o Breton era um cidadão muito autoritário, e ele expulsou o Artaud, né, do grupo, vários expulsos, né, a depender da flutuação
do humor dele e para onde ele queria que o surrealismo fluísse. Eram decisões extremamente autoritárias, né? E autoritarismo em vários sentidos, né? Tem vários registros, né, dele, da maneira como ele era, por exemplo, como nos parâmetros de hoje, né? Mas, enfim, era alguém que se dizia libertário, homofóbico, machista, etc. Enfim, o que acontece é que o Radiguet, que pisou no freio e voltou para uma estrutura stendhaliana, né, de romance, e fez esse Diabo no Corpo, que é um romance realmente brilhante. Ele teve uma morte muito cedo, né? Ele tinha acho 20 e poucos anos quando ele conheceu o Cocteau ficou encantado. Tiveram uma amizade muito profunda e ele logo morreu dessas doenças que escritor morre cedo, né? Ou era tuberculose, ou era tifo, enfim. E essa morte, digamos assim, ela impulsionou uma crise depressiva tão intensa no Cocteau que ele acabou se entregando ao ópio. E é aí que veio as duas crises graves dele, né? De uso, desintoxicação, recaída, nova desintoxicação, que são descritas aqui, que ele transforma numa coisa só. A introdução ela faz bastante um trabalho bem... A introdução é assinada pelo tradutor, do espanhol, Maurício Vasques, né? Maurício Vasques, que é o tradutor para o espanhol, você vai aqui, né? Inclusive, ele faz uma introdução bastante cuidadosa, onde ele fala desses detalhes, digamos assim, de origem do livro. Quer dizer, o livro ele surge devido a uma crise, e não é uma crise artística, digamos, profissional, é uma crise sentimental, uma crise pessoal, a perda de alguém muito querido. E então o livro surge disso. As experiências narradas aqui, isso é muito interessante, me parece, isso também é mencionado na introdução do Vaques, né? Ou Vaquier, sei lá, se ele é francês, filho de francês espanhol, né? Por quê? O que acontece é que, como eu falei, foram duas crises. Na primeira, que parece que foi mais forte, ele escreveu muito pouco a experiência, que foi mais intensa. A segunda, que foi menos intensa, foi quando esse livro surgiu. Mas ele unifica essas duas experiências como se fosse uma coisa só. Tanto que tem registro aqui de 1930, né? Vai ser um ano depois que ele desintoxicou, um ano e meio. Então, é interessante como o próprio escritor, ele meio que manipula, né? Quer dizer, não é bem um diário de campo, né? Com entradas perfeitamente, digamos assim, ordenadas e que correspondem ao momento correto, temporal. Não, é um diário meio ficcional, né? E a desintoxicação, ela digamos assim, a maneira como este livro foi registrado, não sei bem os desenhos, acho que os desenhos têm alguns, a maioria de 29 também, tem alguns de 28, que essa primeira crise foi no início dos anos 20, né? Eu acho que inclusive os desenhos ainda durante, boa parte deles está assinado 28, né? É durante a desintoxicação em si, mas eu acredito que uma boa parte das entradas é de depois que ele se desintoxicou. Então é como se ele tivesse uma perspectiva do que aconteceu como uma memória que ele vai resgatando. Então não é um diário no sentido de algo que você registra dia a dia. O sentido óbvio de diário, né? É o diário por uma aproximação com um gênero que permite o intimismo. Permite digamos assim, ao autor uma abordagem intimista da própria dor dele, como as confissões, né? A gente vê que o uso do entorpecente ele é socialmente condenável. E essa condenação social faz com que o escritor, mesmo escritor de vanguarda, o mesmo vale para o De Quincey, que era um escritor de vanguarda, né, do romantismo, né?
Mesmo escritores de vanguarda, eles têm uma aproximação mais sensível à questão e associam aquilo à experiência deles. É interessante esse ponto, e é um ponto que tem uma aproximação com certos autores que narram aspectos biográficos muito, muito dramáticos ou muito estigmatizados na sociedade, como tentativas de suicídio, como foi o caso da Silvia Plath, né? Ela escreveu Campanula de Vidro, Bell Jar, né? Acho que é Campanula de Vidro, tradução, como um romance à clé. Quer dizer, você vai ler aquilo e vai estar escrito aqui no blurb que é um romance à clé, né? Quer dizer, um romance baseado na vida dela, com personagens baseados em personagens que ela conheceu. É... Então você vai ler sabendo dessa informação, né? Então a escolha do gênero, tanto daqui no Cocteau, né, como no The Quincy, como no da Silva Plath, indica que ele não quer ficcionalizar, sabe? Não é o que é narrado aqui, e isso é bem interessante, especialmente nos momentos que ele narra as questões do ópio em si, não é ficção, né? Não é inventado. O autor ele faz questão disso. Não é, é algo experienciado, né? Então, mesmo quando o pensamento dele vai se, conforme o tempo vai passando, né? E ele vai se afastando do vício, o pensamento dele vai se tornando menos denso, né? Aquela densidade em torno do vício. Isso acontece também com o De Quincey. Ele não quer que isso seja entendido como uma ficção, né? E não quer que isso seja desassociado da sua própria existência. Isso é muito interessante, né? Como, né, digamos assim, é a medida de como a sociedade estigmatiza essas pessoas que, mesmo membros da elite, de uma elite artística, intelectual, que estiveram expostos a isso, eles precisam meio que reafirmar, né, que pertenceram a isso para eles não serem naturalizados, né, para dizer, não, mas veja bem, isso aqui é ficção, né, o cara nunca usou, ou coisa parecida. Então, isso vai continuar no William Burroughs, por exemplo, vai ter outras estratégias que eu comentei no vídeo passado, estratégias relacionadas aí a estruturas de pensamento, né, que vão ressoar na obra inteira. Então você vê que aquilo é dele, é algo que sobrevive à mudança de estilo, à variação de tempo. Então, vou terminando aqui com a conclusão que é um romance fenomenal, romance não, um diário, né, digamos assim. Uma obra muito única, muito intimista, muito próxima, né, da visão que ele tinha de muitas coisas estética, de cinema, de teatro, e muito, muito bem escrita, não é? E como eu falei, isso aqui não é uma romantização da droga, mas é uma estetização. Aqui a gente está nas antípodas daquela visão do Burroughs, de você usar agulha hipodérmica, que é um conta-gotas, improvisar, amarra ali, e vai procurando veia e tudo. Não, aqui você tem aquela visão mais estetizada do cachimbo, toda a parafernália ao redor, que cria uma espécie de aura social da droga, relacionada mais ao consumo dela, a um consumo lento, né? Quer dizer, você não injeta rapidinho, escondido, né? Você vai levar isso para dentro da casa e usar ali, ou dentro de uma casa segura, né? Então é uma visão estetizada da droga e do consumo que hoje em dia é impossível, por N motivos, químicos, em grande parte, mas relacionados, como eu falei, a uma mudança da produção e da necessidade capitalista desse produto ser viável no mercado, e para isso ele precisa ser rápido. Então, enfim, vale muito a pena a leitura, e é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.